A igreja me fez muito bem, graças a Deus aqui eu estou sempre firme, nunca... Já tenho visitado algumas igrejas como a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, mas assim, foi uma coisa assim passageira, não me achei por causa dos ensinamentos. A igreja aqui tem um ótimo ensinamento da Palavra de Deus, onde a gente só acredita em Jesus Cristo como nosso Salvador. Eu vim aqui quando a igreja aqui era uma capelinha, e com a graça de Deus e com todo o trabalho dos irmãos, tudo, graças a Deus temos assim um templo que pode assim nos ajudar muito para a gente estar aqui louvando o nome de Deus. Eu me converti na cidade de Ouro Verde, na Igreja Batista. Lá a gente era uma família, tinha meus pais, meus irmãos, e a gente tinha uma propriedade perto da estrada. E lá passava, cada 15 dias, um pastor que vinha da Igreja Batista de Junquerópolis. Esse pastor, ele vinha com uma perua rural e parava na sombra de uma árvore e ficava tocando hinos de louvor. Era naquela época Feliciano Amaral, Edgar Martins e alguns outros quartetos e conjuntos que tinha disco. E era muito bom. Aí primeiro foi o meu irmão que se converteu, e até hoje, ainda quando tenho ido lá, ainda encontro pessoas da minha época, já bem de idadezinha, com 80 anos, e ainda firme na palavra de Deus, firme com Jesus. Irmãos, eu vou deixar um versículo aqui na Bíblia, seja em Filipenses capítulo 2, verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar ricamente, e dou meus parabéns ao aniversário da igreja, pela passagem do seu aniversário, e é isso que eu desejo a todos. Amém. Boa noite, igreja. Antes de conhecer a IBP, eu vivia uma vida muito triste. Até que um dia eu vim aqui na igreja, ouvi a pregação e aceitei a Cristo como um único suficiente Salvador, do qual vivo até hoje. E através da IBP, a minha neta me acompanha, minha esposa me acompanha, e que me mantém de pé até hoje, com as orações dos irmãos. Tenham uma boa noite a todos e agradeço por ter conhecido a IBP. Boa noite, igreja. Eu não era de muito ir na igreja, mas eu acompanhava o meu esposo aí na igreja, mas eu não era de estar indo muito na igreja, não. Mas eu levei 8 anos para aceitar Jesus. Mas eu ia, eu gostava, mas não queria seguir. Aí Deus me transformou, eu vi a transformação do meu esposo, Deus me transformou e eu fui para a igreja. Aí aceitei, com a graça de Deus, eu estou na igreja. Não faço tudo, mas Deus sempre está comigo e conosco todos. E que Deus abençoe a nossa igreja, que ela continua sendo o que ela é, apoiando todos que vai aí na igreja, como apoiou nós. Que Deus abençoe e fica com Deus. Quando eu tomei a consciência que eu queria levar uma vida com Jesus, isso há alguns anos atrás, a minha decisão ela foi pautada no reconhecimento do que Jesus havia feito por mim lá na cruz. E saber que a partir daquele momento eu poderia ter a esperança da vida eterna.
E quem me auxiliou nesse processo dessa descoberta foi a ajuda dos irmãos lá da IBP, aqui em casa, por meio dos estudos bíblicos, por meio da evangelização. Eu me batizei, vieram as reuniões com grupo pequeno, os cultos, o meu trabalho na IBP, a minha convivência com os voluntários, com as crianças, e em decorrência disso vieram muitas outras descobertas. O medo, mas ele sabe que eu sou uma pessoa fragilizada, que eu sou limitada e que essas emoções elas fazem parte da minha vida. E aí ele vem me lapidando de uma forma amorosa, em outros momentos de uma forma que eu não entendo tão bem, mas aí ele vai me capacitando através do seu espírito, com equilíbrio, com paz, com perdão. Tem uma passagem lá em Lucas, no capítulo 5, do versículo 8 a 10, que me faz lembrar muito que os irmãos da IBP fez por mim e pela minha família. Nessa passagem é descrita um homem, faz a descrição de um homem paralítico, que ele não tem como se aproximar de Jesus. Então, os amigos sobem ao telhado, abrem lá a telha, faz um buraco e passa com esse homem, passa com essa maca, com essa cama, através desse buraco, e esse homem acaba se aproximando de Jesus. Um dia, esse homem, esse paralítico precisou de Jesus, dos amigos, para se aproximar de Jesus. E um dia, eu também precisei de pessoas para eu me aproximar de Jesus. E essas pessoas, elas vieram da IBP. Até aqui, Deus nos ajudou. Vamos recordar que quando Samuel ergueu uma pedra entre Mispá e Sem, ele falou o nome desta pedra, Ebenezer. Ebenezer quer dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Hoje estamos homenageando a nossa igreja pelos 57 anos de vida. E até aqui Deus tem nos sustentado, tem nos levantado e feito grandes obras nas vidas de pessoas, como na minha. Eu estou aqui há 2 anos e graças a Deus eu tenho levantado cada vez mais, aprendido cada vez mais através da palavra, através dos eventos, das escolas dominicais, e é uma igreja que a gente cresce através dela, porque ela é uma igreja fundamentada a ensinar, a fazer discípulos e levar a palavra a mais pessoas. Então, Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou por 57 anos e creio que Ele vai sustentar por muitos anos até os fins dos séculos, fazendo com que todos aqueles que passarem por aqui serão ensinados a conhecer um Deus de verdade, um Deus verdadeiro, que nos ajuda e faz crescer a cada dia, através da palavra, do amor, e uma igreja que tem uma grande união entre os membros e irmãos da igreja. Queremos sempre estar avivado através dessa igreja, através dos anos, e ela estará aqui até a volta do nosso Deus, o nosso Jesus, que voltará para levar a sua igreja. E queremos estar pronto para qualquer hora que Ele chegar e levarmos para o seu reino. Que Deus esteja abençoando a nossa igreja e dando força para sempre continuar e nunca desistir, porque só temos a Deus para nos sustentar a cada dia e queremos estar sempre junto aqui nesta casa, que é a casa do Senhor, a casa que eleva
todos aqueles que aqui entrar a conhecer um Jesus que salva. Deus o abençoe a todos os nossos irmãos que fazem parte desta igreja. Boa noite, saúde os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus. E você aí na sua casa, onde quer que você esteja, acompanhando esse culto virtualmente, adore ao Senhor conosco. Antes de começarmos a cantar, eu convido a você a fechar os seus olhos aí onde você está. Nós vamos agradecer a Deus e orar a Ele neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito, pelo cuidado, pelo zelo que Tu tens tido conosco, Pai. Pai, Tu sabes as dificuldades, as lutas que cada um de nós tem enfrentado no decorrer desses dias, as dificuldades com se acostumar, se adaptar a essa nova situação em que nós estamos vivendo, onde nós somos regados com relação a ter que sair de casa, onde nós somos obrigados às vezes nos guardar, mas Tu está no controle de tudo. Tu tem nos direcionado, tem nos guardado até aqui e tem mostrado para nós que Tu está no controle e nos confortado até aqui, e mostrando que esse é o momento de nós nos cuidarmos, de nós nos protegermos, ó Pai, porque isso há de passar, ó Pai, e logo nós estaremos em família, nós poderemos estar Te louvando aqui como igreja, num só corpo, nós vamos poder abraçar nossos irmãos, nós vamos poder pegar nas mãos um dos outros, ó Pai. Mas isso é um tempo em que nós temos que nos retirar e nos guardar para que esse momento chegue, ó Pai. Pai, guarda-nos em tudo, esteja conosco e conforta-nos, ó Pai, nesses dias, dar-nos a segurança, dar-nos a tranquilidade, para que nós enfrentemos isso sem medo, mas sabendo que Tu está conosco, nos confortando, nos guiando durante esses dias, ó Pai. Guarda-nos em tudo e, Pai, nesse momento também eu quero colocar nas Tuas mãos as pessoas da saúde, ó Pai. São essas pessoas que estão aí à frente lutando, cuidando de nós com seu conhecimento, com tudo aquilo que elas aprenderam. Pai, que Tu esteja com essas pessoas aí da saúde, médicos, enfermeiras, cuide dessas pessoas, ó Pai. Conforte a família dessas pessoas, dê segurança à família dessas pessoas, ó Pai. E que Tu também, ó Pai, livre esses profissionais de doença, dessa enfermidade também, ó Pai. Porque são eles que têm nos dado suporte aí. Muitas vezes a gente encontra hospitais cheios, ambulatórios cheios, ó Pai, e essas pessoas estão lá, ó Pai, lutando, dando o seu melhor, se expondo a cada dia para que pessoas possam ser tratadas, curadas, receber atendimento, ó Pai. Cuida dessas pessoas, ó Pai. Pai, eu lhe agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o Teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são
os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Eu faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, e adora ao Senhor e busca a santidade, vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber das mãos do meu Senhor minha parte, a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Eu tenho fome, eu tenho sede. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus, de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Bem-aventurados são, bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Estes então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Amém? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu
Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu quero abordar com vocês sobre o tema Indo ao Templo. Nós que estamos vivenciando essa grande expectativa de término de quarentena e já planejando como que vai ser, né? É bem verdade que nesse período ainda do isolamento, de algumas recomendações governamentais, nós precisaremos ter toda a cautela, toda a precaução, mas estamos ansiosos, estamos desejosos de voltar àquela realidade como outrora, para ter aquele momento junto de glorificar a Deus. Não que você na sua casa nesse momento não faça, mas um momento de comunhão, um momento de estarmos juntos, um momento de adoração ao Senhor, um momento de fazermos aquela grande festa espiritual para o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então eu quero convidá-lo neste momento a que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 21. O texto é muito conhecido, é quando Jesus entra no templo e ele expulsa ali os cambistas. Eu vou abordar ali um pouquinho do contexto, o que aconteceu ali, qual era a história, né, qual era a situação, numa parte introdutória, e aí então nós entraremos na nossa reflexão desta manhã. Mateus 21, dos versos 12 até o verso de número 16, vou repetir, Mateus 21, do 12 até o 16, o texto diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando
e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Lhes disse: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus então respondeu a eles: sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscita louvor? Meu querido irmão, meu querido, nós estamos com um desejo muito grande do nosso retorno. Queremos voltar aos cultos presenciais. Estamos tão desejosos que uma pesquisa feita pelo Instituto Ideia Big Data, entre os dias 21 e 22 de abril, entre 1.667 brasileiros acima de 18 anos, esse instituto constatou o seguinte: em primeiro lugar, 32% afirmaram que iriam às igrejas na mesma semana, quando acabar a quarentena. 32% eles afirmam: nós vamos ao templo, nós queremos ir à igreja, nós queremos adorar o Senhor. Em segundo lugar, 24% dessas pessoas, essas pessoas afirmaram então que iriam ao salão de beleza na mesma semana que acabar a quarentena. Mas, como eu falei e repito pelo Instituto, as pessoas estão desejosas, elas estão ávidas, elas estão querendo muito adorar a Deus. E aí eu trago esta reflexão, indo ao templo, mas com a seguinte pergunta: por que desejar que uma pessoa vá ao templo? Por que as pessoas ali na época de Jesus, por que essas pessoas elas iam ao templo? O que as motivava? Quando eu olho para o livro de Êxodo, no capítulo 34, no verso de número 23, o texto lá da lei diz assim: 3 vezes por ano, os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E as festas, essas 3 situações, essas 3 ocasiões, em que os judeus ali se reuniam para adorar a Deus. Quando Jesus, ele expulsa esses cambistas, a festa que estava acontecendo naquela ocasião era a festa da Páscoa. Tanto é que no texto correlato, que é de João capítulo 2, versículo 13, fala assim: quando estava chegada a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Jesus foi ao templo. O templo naquela ocasião, na língua grega, era chamada de naós. Mas o templo, o naós era só ali o templo, né? Onde o sumo sacerdote entrava ali no lugar santo, né? Com os outros sacerdotes. E no Santo dos Santos, somente ele entrava uma vez ao ano. Mas o templo, ele era dividido também em outras áreas, conhecida como o pátio. Este pátio ele era subdividido para receber as demais pessoas. O primeiro lugar era o pátio dos gentios, onde onde ocorreu essa narrativa de Mateus capítulo 21. Era restrita somente aos gentios. Nenhum desses gentios, eles poderiam adentrar em qualquer outra área, e se assim o fizesse, desobedecendo a lei, a pena era a pena de morte. Depois vinha o pátio das mulheres, em seguida o pátio dos israelitas, e também, por último, vinha o pátio dos sacerdotes. Ali estava o grande altar das oferendas, o altar do incenso, o candelabro de 7 braços, a mesa do pão da apropriação
e a bacia de bronze onde eles se lavavam. E só depois vinha exatamente o templo, com o lugar santo e o santo dos santos. No pátio dos gentios, ele estava sempre cheio, né? Era, nessa convocação, as pessoas vinham em caravanas de onde elas estavam das suas cidades. Daí vem aí os salmos de romagens, né? Entre o Salmo 20 até o Salmo 134, quando os israelitas cantavam, adoravam a Deus, saindo das suas regiões para ir ao Monte Sião para adorar a Deus nestas 3 festas. Então estava sempre cheio. Quando Jesus multiplica os pães e peixes, o texto fala que eram 5.000 homens, né? Somente os homens eram contados, e aí tinham as mulheres, tinham as crianças, tinham os idosos. Então provavelmente, e era uma Páscoa, Jesus teve multiplicado ali, né? Ele multiplicou os pães e os peixes, provavelmente para 10.000 a 20.000 pessoas, porque era muita gente ali naquela região, na área de Jerusalém e no pátio dos gentios. O que acontecia neste pátio? Acontecia o câmbio das moedas e a venda dos animais para o sacrifício. Então, o primeiro tipo de comércio que tinha ali no pátio dos gentios era o câmbio das moedas, né? O câmbio de moedas, porque se pagava meio ciclo, né? De imposto para o templo. E as pessoas vinham das suas regiões, eles traziam o dinheiro da sua região, né? E eles precisavam trocar pela moeda oficial ali em Jerusalém para então pagar a sua moeda, ou pagar o seu imposto. Não se podia pagar em lingotes de prata, e sim em dinheiro selado. Não se podia pagar com moedas de liga de qualquer material inferior. E não se podia pagar em moeda com defeito, e sim em moeda de prata de alta qualidade. Havia uma moeda de Tiro, e ela tinha um valor superior do que era trocado, mas no câmbio eles cobravam o ágio. Então se pagava o ágio da troca e ainda pagava os impostos. Se a moeda fosse a moeda superior ao do local, eles recolhiam, não te davam a diferença, não dava diferença para as pessoas, e as pessoas ainda pagavam o ágio em si. Então, a cobrança dos impostos, ela não era abusiva, a cobrança não era abusiva. O que era abusivo era este ágio. O ágio era, e eles faziam isso com muita tranquilidade, sem nenhuma sensibilidade, independente da posição econômica da pessoa, eles cobravam o ágio. Agora, o segundo tipo de comércio que acontecia aqui no pátio dos gentios era a venda dos animais para o sacrifício. Então, vejam só, as pessoas, elas montavam tendas fora do pátio, na cidade. Elas montavam tenda e ali elas poderiam comprar os animais. E as pessoas vinham de regra, compravam os animais ali, naquela localidade, porque era mais barato. Então era alguns centavos de dólar, se nós fôssemos comparar com uma moeda que é mais forte hoje, né, no sentido econômico. Mas se fosse comprar no pátio dos gentios, era $1,10. Então era muito mais caro. Se falando de primeiro século, esse valor era um valor exorbitante. Mas as pessoas então compravam do lado de fora, que era mais barato. Mas o que acontecia? No pátio dos gentios, os sacerdotes estipulavam ali alguns fiscais para que eles pudessem olhar se o animal estava dentro das especificidades da lei. Quando este animal era comprado do lado de fora, o fiscal, que já estava combinado naquela situação, ele colocava algum tipo de defeito. Ele dizia assim, não, esse animal não pode. Ele está com defeito. Você tem que comprar o animal do posto oficial aqui no pátio dos gentios, que era muito mais caro. Então as pessoas perdiam aquela compra, né? E elas compravam no pátio do gentio o animal dito oficial e pagava muito mais caro. E aí, meus amados irmãos, nós estamos exatamente neste contexto em que Jesus, ele começa a expulsar aqueles cambistas porque estão cobrando ágio e porque também estão vendendo animais oficial ali, de forma oficial entre eles, sabendo que as pessoas poderiam comprar do lado de fora e pagar muito mais barato. Era um comércio, né, inescrupuloso, em que aquelas pessoas estavam envolvidas
e cobrando do povão que estava ali, muito cheio. Então era muito dinheiro, era um comércio muito grande. Jesus ficou extremamente entristecido. E após fazer esta análise, meu amado irmão, eu queria fazer uma análise do seguinte ponto: por que desejar que uma pessoa vá ao templo hoje? Naquela ocasião as pessoas tinham motivos, porque a própria lei, e eu vou abordar aqui algumas situações em que elas iam, alguns motivos, mas por que desejarmos hoje que as pessoas vão ao templo? Vamos supor que a quarentena acabe e que se achou uma vacina, achou a cura, e vamos abrir para todo mundo, e nós queremos convidar as pessoas para vir. Vamos lá, vamos ouvir a mensagem, os louvores, a adoração, vamos ouvir a mensagem de Deus. Por que desejar que uma pessoa vá ao templo hoje? Eu queria começar pelos motivos negativos, e já de antemão dizer que esses motivos negativos é para tentar tirar proveito dessas pessoas. É um motivo muito terrível, é um motivo muito triste, mas infelizmente isso tem acontecido nos nossos dias, quando então as pessoas vão ao templo com o objetivo de adorar a Deus, e elas então são de certa forma pegas em uma situação para que quem o convidou ou o líder daquela comunidade possa tirar proveito desta pessoa. Às vezes as pessoas querem que esse convidado, esse amigo, esta pessoa vá na nossa comunidade ou na comunidade onde se adore a Deus, porque o grande olhar que se tem é para a conta bancária. O que ela pode oferecer monetariamente ou financeiramente para aquela comunidade. Isso é um motivo muito triste, mas infelizmente o mercado da fé tem acontecido até hoje. No texto que eu quero ler para vocês, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, Paulo fala assim: ao contrário de muitos, não mercadejamos ou não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Esta palavra lá no original, meu querido irmão, ela trazia a ideia daquelas pessoas que vendiam de porta em porta, e geralmente ela era associada ao vendedor de vinho. E o apóstolo Paulo pega essa expressão, não negociamos, a ideia de negociar, com a ideia daquela pessoa que colocava água no vinho para render mais e ele ter um lucro muito grande. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: nós não misturamos nada com o evangelho. O nosso evangelho é puro, o nosso evangelho é de raiz, o nosso evangelho é autêntico. Não queremos lucrar absolutamente nada de ninguém. Segundo motivo, me perdoe aqui a falha, de uma pessoa, de desejarmos que uma pessoa vá ao templo, é fazer com que ela possa consumir da igreja. Voltando para Mateus capítulo 21, versículo 12, bem ali no texto, Jesus fala assim: os que ali estavam comprando e vendendo. Preste atenção que o que eu quero abordar com esta ideia de consumir no templo, ou Jesus falando sobre comprar e vender, não estamos falando sobre cantinas missionárias, cantina da igreja, almoço missionário, não é essa a abordagem, mas a ideia de comprar e vender no intuito de lucrar com a palavra de Deus, de vender a palavra de Deus, de mercantilizar a fé. É isso que o Senhor Jesus Cristo está condenando, e é esse segundo motivo que algumas pessoas desejam que outras vão, para que elas possam consumir alguma coisa no sentido de comprar a sua salvação. Meus amados irmãos, na Idade Média, num período ali da Idade Média, foram vendidas indulgências. Essa palavra no latim, ela dá a ideia de trazer perdão, ou ser gentil. As pessoas compravam um pedaço do céu, ou um pedaço da sua salvação, parcelava isso, ou comprava ela toda por um grande preço. E o Senhor Jesus Cristo condena veementemente, a palavra de Deus também, como hoje
muitos agem, como muitos desejam, que as pessoas vão ali com o intuito de olhar a sua conta bancária e prometer algo para eles que a Bíblia não promete, que é completamente contrário à palavra de Deus. Então, o segundo motivo é de consumir da igreja. Nós não queremos que as pessoas venham consumir no sentido, olha, eu venho aqui trazer uma oferta, trazer um valor porque eu quero ser salvo. Não, a salvação a pessoa alcança através de crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e essa pessoa arrepender dos seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados, mudar a sua vida, então essa pessoa estará salva e não pagar nada. O preço já foi pago. Por mais que nós falamos que a salvação é de graça, mas ela custou um preço alto e foi o preço de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o terceiro motivo que eu quero abordar como negativo é um motivo de religiosidade. Quando então o texto em Mateus capítulo 21, versículo 15, fala assim: mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignadas. Irmãos, nós estamos falando ali de duas classes de pessoas que eram religiosas daquela época, que eram os sacerdotes e os fariseus. Eles ficaram indignados porque eles estavam pensando assim, estamos perdendo espaço para esse Jesus de Nazaré. E está errado isso. As pessoas vão deixar de seguir aquilo que nós estamos imprimindo para a vida delas, pesando para a vida delas, com quanto eles não falavam assim, mas agiam assim. Queriam que as pessoas fossem judaizantes por pura religiosidade. Ninguém pode ter a intenção de vir ao templo com o intuito de cumprir um ritual religioso. Aqui é estilo de vida. Nós servimos e nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, em espírito e em verdade, como Jesus Cristo conversa com a mulher samaritana em João capítulo 4. E não no sentido de cumprir um ritual. Olha, se Jesus voltar e eu estiver no templo, então eu estou debaixo de um domo. Eu estou debaixo de uma redoma. E ali então estarei salvo. O espaço físico não salva ninguém. O templo não salva ninguém. Religiosidade não salva ninguém. Cumprir ritos não salva ninguém. Mas é meu estilo de vida. É viver para honrar e glorificar ao Senhor Jesus Cristo. O motivo autêntico, real, é ter o desejo de adorar a Jesus em espírito e em verdade, com alegria abundante no meu coração. Mas eu queria entrar aqui para alguns motivos positivos que eu consigo observar aqui, ou no texto, ou em algumas passagens bíblicas. Primeiro motivo positivo: o judeu ia ao templo por obediência à lei. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 16, a lei dizia assim, Deus dizendo: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. A ideia de obediência é estar debaixo do comando, estar debaixo da vontade do outro, estar debaixo, no contexto do texto que eu li, que é Deuteronômio 30, 16, estar debaixo da vontade de Deus. O judeu ia ao templo porque ele queria estar debaixo da vontade de Deus. É um motivo positivo desejar estar debaixo da vontade de Deus. Mas o segundo motivo positivo que eu vejo aqui nesse texto, ou pelo menos nas Sagradas Escrituras, é a ideia de responsabilidade. Os judeus sabiam dessa responsabilidade. Deuteronômio capítulo 6, versos 5 e 6, Deuteronômio 6, versos 5 e 6, o texto diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Precisamos vir ao templo, precisamos trazer pessoa ao templo com a ideia ou com o motivo de responsabilidade, de amar a Deus sobre todas as coisas. E que estas palavras, elas possam morar, residir para toda a eternidade nos nossos corações. Amar a Deus, colocar a Deus como prioridade nas nossas vidas. O judeu fazia isso com muita sensibilidade, com muita sinceridade, e nós precisamos fazer assim também. Mas o terceiro motivo pelo qual eu vejo aqui, pelo menos em algumas passagens bíblicas, que as pessoas queriam ir ao templo e que precisamos ter este mesmo desejo, é a ideia da cultura. Os judeus estavam acostumados em ir às festas anuais. E o texto que já foi lido, Deuteronômio 16:16, 3 vezes por ano, todos os homens se apresentarão ao Senhor, ao seu Deus, na Páscoa, no Pentecostes e no tabernáculo. E a ideia de cultura aqui, meus amados irmãos, é a ideia de que na Roma Antiga, a origem desta palavra tem um sentido de ação de tratar, a ação de cultivar, a ação de cultivar conhecimento. E é nesse prisma que eu quero abordar o motivo de cultura. Quando nós queremos cultivar conhecimento da palavra de Deus no meu coração, como lá no Salmo 119 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esta era a ideia do judeu de ir no templo, de ter a cultura no seu coração, no prisma de cultivar conhecimento. Precisamos ter isto nos nossos corações. Mas eu quero caminhar para a última parte. Como eu falei do motivo negativo, os motivos negativos, os motivos positivos, eu quero abordar agora para você, meu querido irmão, os motivos excelentes. E o primeiro motivo excelente que eu quero extrair aqui de Mateus capítulo 21, que é o texto que nós lemos, é que a igreja é a casa do Pai, é o lugar onde eu devo gostar de estar, é o lugar onde eu gosto de estar. Mateus 21, versículo 13, a parte A, somente a parte A do versículo 13, Jesus fala assim: está escrito, a minha casa é a casa de Jesus, é a casa do Pai. É claro que nós estamos falando, meus amados, não estamos dizendo que Jesus mora aqui no espaço físico, mas nós estamos afirmando, quando nós nos reunimos aqui como templo, Deus está presente, é a casa do Pai, porque nós é que somos a igreja, o nosso corpo é a morada, é a habitação do Santo Espírito de Deus, mas é o lugar que eu gosto de estar, eu quero estar, porque Deus está ali. Abacuque, se não me falha a memória, ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Mas o segundo motivo excelente que eu quero abordar com você, meu querido irmão, é o seguinte, baseado lá em Mateus 21, 13, agora a parte B, é que a igreja é o lugar de oração, é o lugar de falar com o Pai. Jesus fala assim: será chamada casa de oração. É o lugar que nós nos reunimos para a comunhão, sim. É o lugar que nós nos reunimos para a adoração e glorificar o Pai, sim. Mas é o local que nós nos reunimos para nos ajoelharmos, para adorar a Deus, para falar com o Pai. É o local onde eu derramo as minhas lágrimas. É o local onde eu coloco todas as minhas súplicas e as minhas gratidões. É o local onde eu reconheço a minha pequenez e a grandeza majestosa de Deus em oração. É um motivo excelente saber que quando eu estou aqui reunido e orando, o Pai me ouve em espírito e em verdade. Mas o terceiro motivo excelente para estar no templo é que o templo, a igreja, é lugar de cura. Vieram a Jesus na igreja. Eles vieram a Jesus na igreja. Onde Jesus estava? No templo. Mateus 21, 14 diz assim: os cegos
e os mancos aproximaram-se dele, de Jesus, no templo, e ele os curou. Irmãos, pós-quarentena vai ser um momento de muita cura, se não cura física, mas com certeza cura emocional. Muitos irmãos ansiosos, muitos irmãos deprimidos, muitos irmãos enlutados, muitos irmãos entristecidos, que precisam se aproximar de Jesus, e Jesus curá-los, e Jesus abençoá-los, e Jesus restaurar suas emoções, e Jesus consolar os seus corações, e Jesus enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, porque a casa do Pai, meus queridos irmãos, é lugar de cura. Mas um quarto motivo excelente é que a igreja é um lugar de servir os irmãos. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo. Como que os mancos, como que os cegos se aproximaram de Jesus? Alguém os conduziu até Jesus. Alguém serviu este impotente neste momento para se aproximar de Jesus. Igreja é lugar de serviço. Igreja é local de se colocar à disposição de Jesus e falar assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós aprendemos muito sobre isso. Nós temos oportunidades grandiosas, inúmeras para servir ao Senhor. Então, quando você desejar voltar ao templo, quando acabar a quarentena, venha com um coração disposto a servir, colocar o reino em primeiro lugar. Às vezes as pessoas acham algumas desculpas, como provavelmente aquelas pessoas que necessitavam estar próximas de Jesus, e outras falam assim: eu não posso levar o cego, eu não posso levar o manco, porque eu estou aqui com meu pai, eu estou aqui com minha mãe, eu estou com um filho pequeno. Mas outros viram uma oportunidade excelente de ajudar o seu irmão judeu, de levar essa pessoa até Jesus e crer que Jesus era aquele que poderia fazer, e Jesus fez, porque alguém se colocou à disposição para servir. A igreja é lugar de aprender. A igreja é o local onde eu aprendo a palavra de Deus. Mateus 21, 13, quando Jesus começa a discorrer a sua fala, ele diz assim: está escrito. Jesus ali estava ensinando. Jesus estava preocupado que as pessoas pudessem entender o que o Pai desejava para a vida delas. O templo, a igreja, é o local de dizer para você o seguinte: meu querido irmão, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, e o caminho da luz é esse aqui, é esta direção. Mas tem um atalho aqui muito bom, pastor. O atalho não é do Senhor. Nós temos que seguir o caminho reto, a vereda do justo. Alguém disse que a vereda do justo é a ideia de que o pastor, se ele estivesse lá na frente com a primeira ovelha, ele tinha a visão da última. Mas se ele estivesse lá com a última, ele tinha a visão da primeira. Era um caminho reto. Aprender da palavra de Deus é exatamente isso, meu amado irmão. É viver para glorificar a Deus. É viver para testemunhar do amor de Deus. E eu só consigo testemunhar, eu só consigo pregar, eu só consigo ensinar aquilo que eu aprendi. Então, quando tudo isso terminar, quer por um momento assim, muito específico da quarentena, com algumas recomendações, ou quando tudo realmente cessar, e então falarmos assim: agora eu volto para o templo, venha sabendo que você está vindo para a casa do Pai, que aqui é local de oração, que aqui é o local de cura, que aqui é local de serviço, mas que aqui também é local de aprender a palavra de Deus. Traga, no momento específico, os seus vizinhos, os seus parentes, todos aqueles que vocês, meus amados irmãos, desejam que venham ouvir a palavra de Deus, mas pelos motivos positivos, os bons motivos, e pelos motivos
excelente. Porque os motivos negativos, por mais que nós observamos que eles aconteçam aí fora, nós levamos o Evangelho com muita seriedade. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que possamos, neste domingo, aplicar as verdades contidas neste texto, ora abordado, nos nossos corações. Que Deus o abençoe poderosamente. Amém? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor.